Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos para falarmos de doutrina espírita. Hoje vamos falar do capítulo 163 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo intitulado Agradecer. E como o capítulo intitula-se Agradecer, eu gostaria de convidar a todos neste momento a uma prece de agradecimento. Então, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa respiração. Pai, Cristo, irmãos da esfera espiritual que nos auxiliam todos os dias. A Ti agradecemos pelo dom da vida, pelo dom do existir, pelas lições que nos são dadas. Pelos missionários que nos são enviados, século a século, década a década, para nos trazerem informações importantes na edificação do nosso patrimônio espiritual. A Ti agradecemos, Pai, porque graças a Ti já somos o que somos. Graças a Ti alcançamos a idade do conhecer e compreender a doutrina espírita, do conhecer e compreender as responsabilidades, os deveres e as benesses do caminho que o Cristo nos mostrou. Graças a Ti, alcançamos a idade da razão. A Ti agradecemos, Pai, por todas essas graças que nos deste, pelo direito de estarmos encarnados, pelo direito de termos acordado mais esse dia e pelo direito de estarmos aqui reunidos em Teu nome para aprendermos um pouco mais. Graças a Deus. Bem, vamos à lição de Emmanuel. Vamos ao que Emmanuel nos diz sobre o agradecimento. Então, Emmanuel inicia com a epístola aos Colossenses, com um trecho dessa epístola que diz: e sede agradecidos. E sobre esta pequena partícula da carta de Paulo, Emmanuel nos dirá: é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que,
em suas instruções aos cristãos de Colossos, recomenda o apóstolo que sejamos agradecidos. Entre os discípulos sinceros, não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida, de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Então, nesse texto, Emmanuel nos fala sobre a importância de valorizarmos, de agradecermos aquilo que temos recebido de Deus e de tantos irmãos espirituais que nos cercam, de tantos missionários que vieram à Terra nos auxiliar. Então, é esse tema que vamos explorar. E para introduzi-lo, eu selecionei a pergunta 659 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o caráter geral da prece. E os espíritos dizem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E eu trouxe essa pergunta porque somos muito bons, somos especialistas em pedir. Muitas vezes nos comportamos como pedintes espirituais. Qual de nós, ao final do dia, não colocou a cabeça sobre o travesseiro e fez aquela oração pedindo para que Deus nos desse mais do que já temos, nos esquecendo de agradecer pelo que já possuímos, nos esquecendo de agradecer pelo dom de estarmos vivos, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, pelos familiares que nos cercam, que nos apoiam em momentos de dificuldade. E sobre esse comportamento humano, eu queria contar uma pequena história de um imperador chamado Akbar. Akbar foi um imperador mongol que governou a Índia. Akbar era discípulo de um místico maometano chamado Farid. Farid, um homem muito humilde, muito simples, um homem santo, vivia em uma casa humilde, em uma vila muito pobre. E Akbar era seu discípulo. E um dia espalhou-se pela aldeia a notícia de que Farid era discípulo de Akbar. Farid, aquele homem simples, era discípulo do imperador. Era mestre espiritual do imperador. E a aldeia muito pobre cercou Farid, dizendo:
você é amigo do imperador. Nós temos tantas necessidades nessa aldeia. Por favor, peça-lhe alguma coisa. Peça-lhe para que melhore as casas da aldeia, para que faça algo por nós, para que nos ajude. E Farid dizia, mas eu não sei pedir. Eu não peço nada há tanto tempo que eu já me esqueci de como é pedir. Mas os pedidos eram tantos que Farid disse, tudo bem, já que vocês insistem, já que vocês precisam, eu vou. Mas eu não sei se vou conseguir, porque faz muito tempo que eu não peço nada a ninguém. E chegando ao palácio, os guardas conheciam Farid, sabiam da sua proximidade em relação ao rei e permitiram que ele entrasse. Chegando à sala real, Farid percebe que Akbar está em oração. E no momento final de sua oração, Akbar, de joelhos, diz, Deus, eu lhe peço, por favor, que expanda os meus domínios, que me dê mais terras, que me dê mais povos para que eu governe, que me dê mais dinheiro, que me dê mais poder. Ouvindo isso, Farid virou-se de costas e começou a sair. E Akbar, ouvindo os passos de Farid, olhou para trás e disse, você aqui, por que vieste? Farid disse, não é nada. Não, por favor, me diga, por que você veio? E Farid disse, eu vim encontrar o imperador, mas encontrei apenas um mendigo. Eu vim lhe pedir pela aldeia, mas se até você está pedindo a Deus, então eu não preciso de você. Eu posso pedir diretamente a Deus. Eu não preciso de um intermediário. E Akbar escreveu em sua autobiografia, naquele momento eu entendi. Qualquer coisa que consiga obter não faz diferença, porque a mente continua pedindo mais e mais e mais. De forma que é do caráter humano o pedir. Mas o salto evolutivo, o que a doutrina nos ensina, é estabelecermos esta relação de gratidão com Deus. Observando o comportamento de muitos, como Akbar, os sábios, os estudiosos, os filósofos do catolicismo determinaram 7 comportamentos que prejudicavam o alcance da potência espiritual superior. Foram chamados estes 7 comportamentos de 7 pecados capitais. Interessantemente, eles adicionam a esses 7 a gula. E poderíamos pensar que a gula é o pecado do comer. Comer, de alguma forma, impediria o homem de espiritualizar-se. No entanto, o comer não é o pecado. O pecado é a insatisfação. O fato de nunca encontrar-se satisfeito, de querer sempre mais, 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 sem nunca perceber que aquilo que se tem já nos basta. Feita essa introdução, eu gostaria de entrar no texto de Emmanuel. Um texto rico. Os primeiros 3 parágrafos de Emmanuel, ou nos primeiros 3 parágrafos, ele nos fala justamente do pedir. Pedimos incessantemente os recursos espirituais, as graças. Pedimos incessantemente para podermos receber. E Emmanuel diz, é curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las.
Ou seja, somos bons para pedir e para receber. E quando recebemos, vamos para a próxima graça, para a próxima coisa que desejamos receber, sem desejarmos ministrar aquilo que já temos para o nosso próprio benefício e para o benefício dos demais. E Emmanuel diz: os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. Quando recebemos alguma coisa materialmente, desejamos multiplicá-la. Pensamos em investimentos, em criptomoedas, em ações da bolsa, como multiplicar o meu patrimônio material, como tornar-me mais rico do que já sou. No entanto, o mesmo comportamento não é aplicado aos nossos recursos espirituais. E é isso que Emmanuel nos chama a atenção neste parágrafo. Deveríamos interessar-nos por multiplicar os recursos espirituais da mesma maneira que aplicamos os nossos recursos materiais. Então, Emmanuel diz, no capítulo de Bênçãos da Alma, não se deve receber e gastar, como fazemos muitas vezes com os nossos recursos materiais, insensatamente, mas recorrer ao critério da prudência e da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. Com relação a isso, 2 milênios atrás, o Cristo já nos traria a parábola dos talentos, onde 3 servos, cada um recebendo uma quantidade de talentos do Senhor que se ausentaria, tinha a obrigação, o dever com aquele Senhor que lhes confiava os talentos de multiplicá-los. É óbvio que Jesus não tratava de talentos materiais, mas sim da administração dos nossos talentos espirituais. E não nos enganemos quando Emmanuel nos fala dos recursos espirituais, ou quando Jesus nos fala dos talentos, achando que talentos ou recursos espirituais sejam somente aqueles recursos que promovem o fenômeno mediúnico. Não achemos que talento espiritual é só a capacidade da clarividência, da clareaudiência, da psicofonia. Não. Eu me recordo que uma vez um espírito amigo me disse, enquanto eu pensava sobre esses fenômenos mediúnicos, ele olhou para mim e disse: os fenômenos são importantes, mas não tanto. Você tem que prestar atenção no fato de que o primeiro fenômeno mediúnico é você. Você é o primeiro fenômeno mediúnico. Naquele momento, eu entendi. Eu não sou um corpo. Eu sou um espírito que mediuniza um corpo. Eu sou um espírito que encarna e anima um corpo, de maneira que todos os talentos que possuo, que se manifestam através desse corpo, são talentos adquiridos pelo espírito. A inteligência que possuo é espiritual. A capacidade de falar é espiritual. Tudo aquilo que possuímos é espiritual. De maneira que administrar os recursos é administrar estes talentos que possuímos para o bem universal. Multiplicarmos os talentos, levarmos a palavra da doutrina
Os talentos diferem, cada um possui talentos diferentes, mas todos podem utilizá-los para o bem da humanidade. É disso que Emmanuel e Jesus nos falam. Não são dos talentos mediúnicos, não são dos fenômenos, são às vezes de uma simples palestra, de uma palavra amiga, alguém que sofre, de um coração aberto para compreender aquele irmão ou aquela irmã que são um pouco mais difíceis. Prosseguindo, Emmanuel nos dirá posteriormente, na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. As dádivas, como falamos, os talentos, que cada um de nós recebeu. Nenhum de nós pode se queixar de não ter nenhum talento. Sabemos que temos talentos. Muitas vezes, aplicamos eles tão somente para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento material. Se não tivéssemos nenhum talento, qual empresa nos empregaria? Acredito que nenhuma. De forma que temos qualidades. Mas como estamos utilizando estas qualidades no auxílio da edificação do que Cristo chamou de reino de Deus? E Emmanuel prossegue aqui: para pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhes foram leais até o último sacrifício. De maneira que o que ele coloca é ser agradecido, reconhecer que temos qualidades e ser agradecidos por estas qualidades é empregá-las para o bem, é empregá-las para a atividade da caridade. E os espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, não definem o que é caridade. De maneira que podemos compreender que a caridade tem múltiplas dimensões. A caridade não é apenas o assistencialismo. O assistencialismo é uma forma de caridade. Mas não é caridade, e os espíritos nos ensinam isso no Livro dos Espíritos, a indulgência, o perdoar, o compreender. Não seria isso também a aplicação do talento, da dádiva espiritual, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz? Sermos agradecidos à doutrina espírita e aos missionários da doutrina é nos comportarmos da maneira que o verdadeiro espírita se comporta. É levarmos a doutrina espírita em nosso coração, não em nossas palavras. É nos comportarmos de maneira reta e de maneira ética, ensinando antes pela exemplificação. Eu marquei um trecho aqui que eu achei muito interessante quando ele fala de Paulo. Paulo de Tarso recebe o apelo do mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina através de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. E eu marquei os 30 anos. Eu achei muito interessante ele falar dos 30 anos sucessivos. Muitas vezes nós nos queixamos de que o caminho é longo, de que são necessárias muitas encarnações para completarmos o nosso destino. E é verdade, não é diferente. Mas podemos acelerar. Paulo de Tarso, em 30 anos, reescreveu sua história, tornou-se um espírito de escola, um ser de luz. E disso
não podemos duvidar de maneira que mais do que o tempo, a forma como aplicamos o nosso tempo, como multiplicamos os nossos talentos, é o que importa no final. E por fim ele diz: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Eu queria só falar mais duas coisas que eu achei tão interessante quando eu fazia a pesquisa. Deus é tão perfeito que em tudo a sua inteligência se manifesta. Hoje a ciência nos mostra que o agradecimento libera dopamina, um hormônio relacionado ao prazer, um neurotransmissor relacionado ao prazer. De maneira que quando somos agradecidos, o nosso próprio corpo, o nosso próprio ser, nos mostra que estamos fazendo a coisa correta. Ao contrário, quando sentimos raiva, o nosso corpo libera o hormônio cortisol, relacionado ao estresse, que provoca sérios danos no nosso corpo, de forma que até no nível físico, a inteligência divina nos diz o que quer de nós. Qual é o comportamento esperado pelo divino? O nosso corpo responde de maneira divina. E para encerrar, eu gostaria de trazer Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são frequentemente os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. Se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. Bem, meus amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Agora, eu gostaria de convidá-los ao nosso passe virtual. Gostaria de convidar a todos para cerrarem seus olhos, trazerem a respiração para um lugar de calma. Os irmãos espirituais nos acompanham. Estão em cada um dos lares, daqueles que aqui se encontram, assistindo ao vivo ou online. Neste momento, um raio de luz desce da esfera do Cristo. Um raio de luz que simboliza a promessa de Jesus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. De forma
que a presença do Cristo se faz presente neste momento. Sua luz entra por nossas casas, arromba as portas, iluminando todos os cômodos, iluminando as portas do nosso coração, iluminando a nossa alma. As mãos invisíveis dos nossos amigos espirituais são colocadas sobre nossas cabeças e podemos sentir a transferência da energia, limpando, removendo os miasmas, removendo as chagas, curando-nos. Cada um de nós, neste momento, recebedores da graça, testemunhas da promessa. Cada um de nós que neste momento recebe abraça a responsabilidade de multiplicar. Que essa luz que nos ilumina, ilumine aqueles que moram conosco e viaje pelo mundo, iluminando aqueles que sofrem, iluminando aqueles que sofrem com as guerras, com a fome, com a dor. Que através da doutrina, que através da caridade, possamos ajudar a apaziguar este mundo. Que a paz do Cristo seja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.